Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje trago um artigo da Scientific American sobre meditação. A ciência da meditação. Acessível a qualquer pessoa, a prática milenar favorece o bem-estar, a capacidade de aprender e tem-se mostrado uma poderosa ferramenta no combate à depressão, à ansiedade, à hiperatividade e à dor crónica. O que quase ninguém diz sobre meditação. É tão bom que até parece mentira. Rezam os vários estudos e as comprovações obtidas por meio de exames de neuroimagem que, ao longo do tempo, a meditação traz significativos benefícios para o corpo e para a mente. Reforça a imunidade física, melhora a resistência à dor, favorece a concentração e a capacidade de aprendizagem, além de ser uma importante aliada no combate à ansiedade e à depressão. Recentemente foi descoberto que a prática age diretamente sobre as células, fazendo com que permaneçam jovens por mais tempo. Só isso já é bom o suficiente, mas tem mais. Algumas técnicas são especialmente eficientes para nos tornar menos estressados e sujeitos aos estímulos externos indesejáveis com com frequência afetam o equilíbrio psíquico. Além disso, a meditação transforma tanto a anatomia quanto a dinâmica do cérebro, ajudando a desenvolver qualidades como empatia, compaixão e bondade. Ainda que sem nenhuma conotação religiosa, apenas com o intuito de desfrutar bem-estar interior. Até porque, cá entre nós, seria uma dávida não sofrer tanto com emoções como raiva, ciúme, inveja, apego, etc., independentemente das situações em que nos encontrássemos. Enfim, dito assim, a meditação parece ser uma dessas maravilhas que, de tão boas, causam algum estranhamento. Ora, se a prática milenar não tem contraindicação e faz tanto bem, por que um número muito maior de pessoas não tira proveito dela? Afinal, não custa nada, não requer aprendizado intensivo nem grandes habilidades específicas. Mistério? Não. A resposta é bem simples até. Não importa o grau de sofisticação de uma técnica ou ferramenta, para que funcione, é preciso que seja usada. Sabe a história do bolo de chocolate? De nada adianta ter os ingredientes, a receita e saber o procedimento se não colocamos mãos à obra e o preparamos. Meditar é assim, simples, barato, transformador e não depende de ninguém além da própria pessoa. Porém, é preciso treino e regularidade. E ao contrário do que pode parecer à primeira vista, aquietar-se por 15 ou 20 minutos e prestar atenção na própria respiração não é exatamente fácil. Primeiro, é necessário ter a intenção honesta de fazer algo positivo por si mesmo e empenhar-se para isso com disciplina, investindo energia psíquica nesse propósito diariamente. E fazer isso, mesmo sabendo de antemão que, principalmente no início, os pensamentos vão voar. O exercício, aliás, é justamente esse: trazer a mente de volta, centrar-se de novo na respiração e de novo, sem julgamentos. A possibilidade de, ao reabrir os olhos, enxergar o mundo de forma diferente, como se a paz interna transbordasse ao redor, é imensa. Mas não é magia. Cuidar de si mesmo é trabalhoso, requer determinação, paciência e tempo, ainda que sejam só poucos minutos por dia. Boa leitura. Recentemente, vários estudos científicos têm comprovado que a prática favorece a capacidade de aprendizagem e concentração. Ajuda a perceber melhor as próprias emoções e a lidar com elas. Acessível a qualquer pessoa, a técnica usada há centenas de anos por religiosos favorece a sensação de bem-estar geral
e tem-se mostrado uma poderosa ferramenta no combate de depressão, ansiedade, hiperatividade, dor crónica, inflamações e envelhecimento das células. Os autores. Eu peço desculpa se pronunciar os nomes errado. Mathieu Ricard é biólogo celular e monge budista há mais de 40 anos. Anthony Lutz é neurocientista, pesquisador do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França e cientista associado da Universidade de Wisconsin-Madison. Richard Davidson, também neurocientista, é pioneiro na ciência da meditação como diretor do laboratório Weizmann para imagiamento cerebral e comportamento e docente para investigação de mentes saudáveis na Universidade de Wisconsin-Madison. Quando a Sociedade de Neurociências dos Estados Unidos pediu a Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, líder do budismo tibetano, para discursar em sua reunião anual em Washington em 2005, algumas centenas entre os quase 35 mil participantes do evento solicitaram o cancelamento do convite. Na opinião deles, um religioso não se encaixava em um encontro científico, mas esse líder em particular tinha uma indagação provocante e, no fim das contas, produtiva a fazer aos presentes. Que relação poderia haver entre uma antiga tradição filosófica e espiritual, como o budismo, e a ciência moderna? Colocando a ação antes da retórica, o Dalai Lama já havia começado a busca por respostas à própria pergunta. Na década de 80, ele havia deflagrado um diálogo sobre ciência e budismo que levou à criação do Instituto Mind and Life em Hadley, Massachusetts, dedicado ao estudo do que chamou de ciência contemplativa. Em 2000, ele deu novo enfoque à iniciativa ao lançar a subdisciplina com esse nome e convidar cientistas a estudar a atividade cerebral de meditadores budistas experientes, assim definidos por ter mais de 10 mil horas de prática. Durante quase 15 anos, mais de 100 monges e meditadores budistas leigos, além de um grande número de iniciantes, participaram de experimentos científicos na Universidade de Wisconsin-Madison e em pelo menos outras 19 universidades. Uma comparação entre as imagens de exames de varredura cerebral de meditadores com dezenas de milhares de horas de prática e as de neófitos e não meditadores começou a revelar porque esse conjunto de técnicas para treinar a mente tem grande potencial para proporcionar benefícios cognitivos e emocionais. Na realidade, as metas da meditação correspondem, em grande parte, a muitos dos objetivos da psicologia clínica, psiquiatria, medicina e educação. Dentre essas metas, é possível destacar, por exemplo, maior capacidade de aprendizagem e concentração, de percepção das próprias emoções e de lidar com elas de forma saudável. Afinal, como é sugerido pelo crescente número de pesquisas, a meditação pode ser muito eficaz no tratamento de depressão, ansiedade e dor crónica, além de favorecer a sensação de bem-estar geral. A descoberta dos benefícios da meditação coincide com recentes constatações da existência de plasticidade cerebral, que permite que o órgão adulto seja profundamente transformado por meio da experiência. Hoje se sabe que quando aprendemos a fazer malabarismo, por exemplo, o cérebro sofre mudanças não só na dinâmica, mas também em sua anatomia. Uma região que controla o movimento dos dedos de um violinista torna-se progressivamente maior com o domínio do instrumento.
Um processo similar parece ocorrer quando meditamos. Nada muda no ambiente ao redor, mas o meditador regula estados mentais que lhe permitem alcançar um enriquecimento subjetivo, como se, ao centrar-se em si mesmo, se fortalecesse interiormente. Uma experiência que afeta o funcionamento e a estrutura física cerebral. Evidências reunidas a partir dessa pesquisa começaram a mostrar que a meditação pode reorganizar circuitos neurológicos para produzir efeitos salutares não apenas na mente e no cérebro, mas em todo o corpo. Vamos só fazer aqui à parte o que é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Quando aprendemos a fazer algo, o cérebro sofre mudanças não só na dinâmica de funcionamento, mas também em sua anatomia. A região que controla o movimento dos dedos de um violinista, por exemplo, torna-se progressivamente maior com o domínio do instrumento. Emoção, pensamento, sensação. A meditação tem raízes nas práticas contemplativas de quase todas as grandes religiões. Embora a sua prevalência na mídia tenha conferido vários significados à palavra, nos referimos à prática como o cultivo de qualidades humanas básicas, como uma mente mais estável e clara, com equilíbrio emocional, senso de atenção ou concentração dedicada e até amor e compaixão. Qualidades que permanecem latentes enquanto não se faz um esforço para desenvolvê-las. A meditação pode ser entendida também como um processo de familiarização com uma forma mais serena e flexível de ser. Em princípio, meditação é algo relativamente simples que pode ser feito em qualquer lugar. Não é necessário nenhum equipamento ou traje especial. O praticante começa assumindo uma postura física confortável, nem muito tensa, nem muito relaxada, com a coluna ereta. Embora não seja imprescindível sentar-se em posição de lótus ou com as pernas cruzadas, ou mesmo numa cadeira, mantendo as costas retas, embora não tensas. Ajuda a estabilizar a mente, que muitas vezes é desordenada e ocupada por um fluxo de tagarelice interior. A proposta é dominar a mente, mas isso requer libertá-la do condicionamento mental automático e confusão interior. Para isso, é importante aquietar-se, colando intenção na autotransformação, desejando o alívio do próprio sofrimento e também o bem-estar dos outros seres. Aqui podemos examinar o que ocorre no cérebro durante 3 tipos comuns de meditação desenvolvidos pelo budismo e atualmente praticados em programas laicos em hospitais e escolas ao redor do mundo. A primeira, chamada de meditação atenção focada ou concentração, visa acalmar e centrar a mente no momento presente, desenvolvendo ao mesmo tempo a capacidade de permanecer vigilante em relação a distrações. A segunda, atenção plena, mindfulness, ou meditação de monitoramento aberto, procura cultivar uma consciência emotiva menos reativa às emoções, pensamentos e sensações que ocorrem no presente para impedir que eles fujam ao controle, criando sofrimento mental. Nessa prática, o meditador permanece constantemente atento a qualquer experiência sem se concentrar em nada específico. Por fim, o terceiro tipo de meditação, conhecido como compaixão e bondade amorosa, na tradição budista, promove uma perspectiva altruísta em relação aos outros e, consequentemente, o bem-estar consigo mesmo. Neurocientistas iniciaram agora essas investigações sobre o que ocorre no cérebro durante os vários tipos de meditação. Wendy Weiskamp, então na Universidade Emory, em Atlanta, na Geórgia, e seus colegas utilizaram técnicas de imaginamento cerebral para identificar as redes neurais ativadas pela meditação de atenção focada. Dentro do equipamento de ressonância magnética ou scanner, os participantes concentraram a atenção na sensação produzida pela respiração, atendo-se à inspiração e à expiração. Parece fácil, mas durante essa forma de meditação
a mente normalmente divaga e o praticante deve reconhecer isso e voltar sua atenção para o ritmo gradual, para o ar que entra e o ar que sai. Nesse estudo, o meditador era orientado para identificar a divagação e, nesse momento, pressionar um botão. Pesquisadores identificaram no processo 4 fases de um ciclo cognitivo: o episódio de divagação da mente, o momento de conscientização da distração, a fase de reorientação da atenção e a retomada de atenção focada. Cada uma das 4 fases envolve redes cerebrais específicas. A primeira parte do ciclo, quando ocorre uma distração, aumenta a atividade na ampla rede neural de modo padrão. Essa rede inclui áreas do córtex pré-frontal medial, do córtex cingulado posterior, do precúneo, do lobo parietal inferior, e do córtex temporal lateral, que desenha um papel geral na construção e atualização de modelos internos do mundo, com base em memórias de longo prazo sobre o eu ou outros, é ativada durante a divagação. A segunda fase, de conscientização da distração, ocorre em outras áreas do cérebro, como na ínsula anterior e no córtex cingulado anterior, regiões de uma área chamada rede de saliência. É nesse local que são reguladas sensações percebidas subjetivamente que costumam, por exemplo, levar à distração durante uma tarefa. Acredita-se que durante a meditação a rede de saliência desempenha um papel fundamental na detecção de novos eventos e na alternativa de atividade entre conjuntos de neurónios que formam as redes neurais em grande escala do cérebro. Ela pode, por exemplo, desviar a atenção da rede neural. A terceira fase ativa áreas adicionais, entre elas o córtex pré-frontal, dorsolateral e o lobo parietal lateral inferior, que retomam nossa atenção ao libertá-la de qualquer estímulo distrativo. Por fim, na quarta e última fase, o córtex pré-frontal dorsolateral continua mantendo um elevado nível de atividade enquanto a atenção do meditador permanece direcionada para algo concreto como a respiração. Em nosso laboratório da Universidade de Wisconsin, observamos também diferentes padrões de atividade dependendo do nível de experiência do meditador. Veteranos com mais de 10.000 horas de prática mostraram maior atividade nessas regiões cerebrais associadas à atenção em comparação com novatos. Paradoxalmente, os praticantes mais experientes demonstraram um nível de ativação menor que os menos treinados. Os mais avançados parecem adquirir habilidades que lhe permitem atingir um estado mental focado em menos esforço. E esses efeitos são parecidos com a habilidade de músicos e atletas experientes. Para entender melhor o impacto da meditação de atenção focada, acompanhamos também voluntários antes e depois de um retiro de 3 meses com exercícios intensivos durante pelo menos 8 horas por dia. Eles receberam fones de ouvido que transmitiam sons em determinada frequência, ocasionalmente misturados a sons ligeiramente mais agudos, e deveriam concentrar-se nos sons tocados em um ouvido durante 10 minutos e reagir a tons agudos intercalados periodicamente. Após o retiro, fizemos testes e constatamos que, comparados com integrantes de um grupo de controle que não fizeram a prática, os meditadores apresentaram uma variação menor em seu tempo de reação em tarefas altamente repetitivas, bastante propícias para levar facilmente a distrações. O resultado sugeriu que os meditadores tinham mais capacidade de permanecer vigilantes. As respostas elétricas do cérebro aos tons agudos se mantiveram mais estáveis só na segunda sessão para os meditadores. Fluxo de consciência. O segundo tipo de meditação bastante estudado envolve outra forma de atenção: a atenção plena.
mindfulness ou meditação de monitoramento aberto. Exige que o praticante perceba tudo o que vê ou ouve e acompanhe suas sensações corporais internas e seus diálogos mentais. A pessoa permanece ciente do que está ocorrendo sem dar excessiva atenção a nenhuma percepção ou pensamento isolado, retornando a um foco impessoal, livre de julgamentos, toda a vez que a mente divaga. À medida que a consciência do que ocorre à nossa volta aumenta, fatores irritantes normais e cotidianos, como um colega bravo no trabalho ou a preocupação com uma criança em casa, tornam-se menos perturbadores, permitindo o desenvolvimento de uma sensação de bem-estar. Em um trabalho desenvolvido com Alan Slagter, na época participante do nosso grupo da Universidade do Wisconsin, procuramos desvendar a influência dessa forma de treinamento no funcionamento mental. Para isso, medimos a capacidade dos participantes de detectarem rapidamente estímulos visuais. Esse recurso é usado para medir a eficácia da meditação de atenção plena. Para realizar esse experimento, recorremos a uma tarefa em que os participantes deveriam detectar 2 números apresentados rapidamente em uma tela em meio a uma sucessão de letras. Nesse caso, se o segundo número aparece cerca de 300 milissegundos depois do primeiro, as pessoas frequentemente não o veem. Um fenómeno conhecido por piscar atencional. Porém, ele pode ser detectado sem dificuldade quando aparece após um lapso de 600 milissegundos. O piscar atencional reflete os limites da capacidade do cérebro de processar 2 estímulos apresentados ao observador a intervalos curtos. Quando o cérebro dedica atenção demais ao processamento do primeiro número, o segundo nem sempre pode ser detectado, embora o observador normalmente possa vê-lo nos testes. Trabalhamos com a hipótese de que o treinamento de atenção plena possa reduzir a propensão a ficar preso ao primeiro número, absorvido por ele. A prática da atenção plena cultiva uma forma não reativa de percepção sensorial, o que deveria resultar em um piscar atencional reduzido. Como previmos, após um retiro intensivo de 3 meses, os meditadores perceberam os 2 números com mais frequência que outras pessoas. Essa percepção mais aguçada também foi refletida na atividade diminuída da onda cerebral P3B, em resposta ao primeiro número. O monitoramento dessa onda, utilizada para avaliar como a atenção é direcionada, indicou que meditadores eram capazes de favorecer a atenção para diminuir o piscar atencional. Permanecer ciente de uma sensação desagradável para reduzir respostas emocionais mal adaptadas e ajudar a superá-la pode ser particularmente útil para lidar com a dor. Em nosso laboratório, estudamos meditadores experientes enquanto praticavam uma forma avançada de meditação de atenção plena chamada presença aberta. Nessa modalidade, às vezes denominada consciência pura, a mente está calma e relaxada, não focada em nada em particular, mas vividamente clara, livre de excitação ou torpor. O meditador observa e está aberto a experiências sem fazer nenhuma tentativa de interpretar, mudar, rejeitar ou ignorar uma sensação dolorosa. Verificamos também que a intensidade da dor não era reduzida em meditadores, mas os incomodava menos que aos membros de um grupo de controle. Em comparação com iniciantes, a atividade cerebral de meditadores experientes diminuiu no córtex insular e na amígdala, regiões associadas à ansiedade, no período que precedia o estímulo doloroso. Em praticantes, a reação nas regiões vinculadas à dor se acostumou mais rapidamente ao estímulo do que a de novatos após reiteradas exposições à sensação. Na prática, isso significa que passaram a sentir menos dor.
Outros testes em nosso laboratório mostraram também que o treinamento meditativo aumenta a capacidade de controlar e proteger melhores reações fisiológicas básicas como inflamação ou níveis de um hormônio do stress, diante de uma tarefa social desgastante que normalmente causa tensão, como fazer um discurso em público ou contas de cabeça perante um júri rigoroso. Vários estudos documentaram os benefícios da atenção plena em sintomas de ansiedade e depressão e seu potencial para melhorar padrões de sono. Ao observar deliberadamente seus pensamentos e sentimentos, quando percebem que estão tristes ou preocupados, pacientes deprimidos ou com tendência à depressão podem usar a meditação para lidar com as próprias emoções, evitando as dolorosas ideias repetitivas, conhecidas entre profissionais de saúde mental como ruminação. Em 2000, os psicólogos clínicos John Teasdale, então na Universidade de Oxford, e Zendel Segal, da Universidade de Toronto, mostraram que em pacientes com pelo menos 3 episódios prévios de depressão, 6 meses de prática de atenção plena em conjunto com psicoterapia reduziu o risco de recaída em quase 40%, no ano seguinte ao início de uma depressão severa. Alguns poderiam pensar que a meditação funcionaria como placebo, mas mais recentemente Segal demonstrou que essa intervenção tem efeito protetor contra uma recaída comparável ao uso de medicamentos padrão de manutenção antidepressiva. Compaixão e bondade. A terceira forma de meditação em estudo foca o cultivo de atitudes e sentimentos empáticos e compassivos em relação a outras pessoas, independentemente de serem parentes próximos, estranhos ou inimigos. Essa prática implica estar consciente das necessidades de outra pessoa e então experimentar um desejo sincero de ajudá-la a aliviar o próprio sofrimento. Embora à primeira vista pareça ser uma atitude apenas generosa, voltada ao bem alheio, trata-se, na verdade, de uma forma eficiente de proteger-se dos próprios comportamentos destrutivos. Ocasionalmente, gerar um estado compassivo pode parecer que o meditador sente o que a outra pessoa está sentindo, mas só fazer com que nossas emoções ressoem empaticamente com os sentimentos alheios não basta para produzir um estado mental compassivo. A meditação deve ser impulsionada também por um desejo altruísta de ajudar alguém que está sofrendo. Curiosamente, essa forma de meditação embasada na predisposição de abrir-se para o amor e a compaixão provou ser bem mais que um exercício espiritual. Mostrou potencial para beneficiar profissionais de saúde, cuidadores, profissionais e outras pessoas que correm o risco de esgotamento emocional associado ao pesar sentido devido a uma reação profundamente empática ao sofrimento alheio. Nesse exercício, o praticante começa a se concentrar em um sentimento incondicional de benevolência e amor ao próximo, acompanhado pela repetição silenciosa de uma frase que transmite intenção como que todos os seres possam encontrar felicidade e as suas causas e que possam ficar livres do sofrimento e daquilo que provoca. Em 2008, estudamos voluntários experientes que haviam praticado essa forma de treinamento por milhares de horas e constatarmos um aumento de atividade em várias regiões cerebrais enquanto eles escutavam vozes que transmitiam o sofrimento. Os córtices somatosensorial secundário e insular, reconhecidamente envolvidos na empatia e outras reações emocionais em resposta à voz angustiada, ficaram mais ativados em praticantes experientes. Isso sugeriu que eles tinham capacidade maior de compartilhar as emoções de outros sem exibir nenhum sinal de sobrecarga emocional. A prática da meditação compassiva produziu também mais atividade em áreas como a junção temporoparietal, o córtex pré-frontal medial e o sulco temporal superior, todas tipicamente ativadas quando nos colocamos no lugar de outra pessoa. Mais recentemente, Tanya Singer e Olga Klimek, ambas do Instituto Max Planck de Cognição Humana e Ciências Cerebrais, em Leipzig, na Alemanha,
em colaboração com um de nós, Matthew Richard, procuraram distinguir os efeitos de empatia e compaixão em meditadores. Observaram que compaixão e amor altruísta estão associados a emoções positivas e sugeriram que exaustão ou esgotamento emocional são, de facto, uma espécie de fadiga emocional. De acordo com a tradição contemplativa budista, de que deriva essa prática, a compaixão, longe de levar ao sofrimento e ao desânimo, reforça um equilíbrio interior, força mental e uma corajosa determinação de ajudar os que sofrem. Por exemplo, se uma criança está hospitalizada, a presença de uma mãe amorosa ao seu lado, segurando sua mão e confortando-a com palavras carinhosas, sem dúvida será muito mais benéfica que a ansiedade de uma mãe dominada por sofrimento empático que, incapaz de suportar a visão de seu filho doente, anda de um lado para o outro no corredor. Nesse caso, a mãe pode acabar passando pela experiência comum da chamada síndrome de Burnout, ou esgotamento emocional, um estado que afligia cerca de 60% dos cuidadores. Para explorar ainda mais os mecanismos da empatia e compaixão, Klimek e Singer separaram 60 voluntários em dois grupos. Um meditou sobre amor e compaixão, enquanto participantes do outro grupo foram treinados a cultivar sentimentos de empatia por outros. Após uma semana de meditação baseada em bondade amorosa e compaixão, os novatos assistiram a videoclipes que mostravam pessoas sofrendo e pessoas com sentimentos mais positivos e benevolentes. Os outros voluntários, que dedicaram uma semana apenas ao cultivo da empatia, experimentaram emoções que vibraram intensamente em sintonia com os sofrimentos dos outros. O problema é que esse grupo enfrentou também mais sofrimento mental. Os participantes tiveram sentimentos e pensamentos negativos, às vezes a ponto de não conseguir controlar suas emoções. Cientes desses efeitos destabilizadores, as pesquisadoras acrescentaram um treinamento em meditação sobre compaixão e bondade amorosa para o grupo puramente empático. Posteriormente, observaram que esse exercício adicional contrabalançou os efeitos prejudiciais do treinamento exclusivamente empático. As emoções negativas diminuíram e as positivas aumentaram. Esses resultados foram acompanhados por mudanças correspondentes nas áreas de várias redes neurais cerebrais associadas a compaixão, emoções positivas e amor materno, inclusive no córtex orbitofrontal, no estriado ventral e no córtex cingulado anterior. Além disso, as pesquisadoras conseguiram demonstrar que uma semana de treinamento em compaixão aumenta a sociabilidade. Para isso, usaram um jogo virtual desenvolvido especialmente para medir a capacidade de ajudar outros. Em colaboração com meditadores treinados na Universidade de Wisconsin, estudamos a atividade elétrica do cérebro por meio da técnica de eletroencefalografia, durante meditação compassiva, em que os praticantes descreveram o senso de eu, tornando-se menos fixo e permanente. A proposta era usar a meditação para estudar estados mentais subjetivos. Descobrimos que esses participantes budistas de longo prazo eram capazes de sustentar à vontade um padrão específico chamado de oscilações de alta amplitude na banda gama e sincronia de fase entre 25 e 42 Hz. A coordenação de oscilações cerebrais pode desempenhar papel potencialmente crucial na construção, pelo cérebro, de redes provisórias que podem integrar funções cognitivas e afetivas durante o aprendizado e a percepção consciente, processo que pode resultar em mudanças duradouras em circuitos cerebrais. Durante a meditação, as oscilações de alta amplitude persistiram por dezenas de segundos e aumentaram gradualmente à medida que a prática progrediu. Esses padrões de EFG diferiram dos registrados em pessoas do grupo de controle, particularmente no córtex frontoparietal lateral. Em meditadores experientes, mudanças em atividade elétrica
podem refletir uma consciência maior do ambiente que os cerca e de seus processos mentais internos, embora outros estudos sejam necessários para entender melhor o funcionamento das oscilações. Ainda assim, parece claro que a meditação não provoca mudanças apenas em processos cognitivos e emocionais, mas também no volume de certas áreas do cérebro, o que possivelmente reflete alterações no número de conexões entre células cerebrais. Um estudo preliminar conduzido pela doutora em Biologia Molecular Sarah Lazar e seus colegas da Universidade de Harvard mostrou que, em comparação com um grupo de controle, o volume de matéria cinzenta era diferente na ínsula e no córtex pré-frontal de meditadores de longa data. A alteração ocorria mais especificamente nas regiões denominadas áreas de Bronnemann 9 e 10, frequentemente ativadas durante várias formas de meditação. Essas distinções foram mais acentuadas em participantes mais idosos, sugerindo que a meditação pode diminuir o afinamento do tecido cerebral, consequência do envelhecimento. Em um estudo de acompanhamento, Sarah Lazar também mostrou que, nos participantes que apresentaram as reduções mais notáveis de stress, o treinamento em atenção plena diminuiu o volume da amígdala, região envolvida no processamento do medo. Além disso, a neurocientista Eileen Luders, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, e seus colegas observaram que em meditadores as características das fibras chamadas axónios, que conectam diferentes regiões cerebrais, são diferentes, sugerindo um número maior de conexões cerebrais. Essa constatação ampara a hipótese de que meditar induz a alterações estruturais no cérebro. Porém, há duas limitações importantes dessa pesquisa: falta de estudos longitudinais de longo prazo que acompanham um grupo por muitos anos e a ausência de comparações entre meditadores e pessoas de origens e idades semelhantes que não meditam. Existem até algumas evidências de que a meditação e a sua capacidade de melhorar o bem-estar pode reduzir inflamações e outros stresses biológicos que ocorrem em nível molecular. Um estudo colaborativo entre nosso grupo e outro, liderado pela Perla Kalimann, do Instituto de Pesquisa Biomédica de Barcelona, mostrou que, em meditadores experientes, um dia de prática intensiva de atenção plena diminui a atividade de genes associados a inflamações e altera o funcionamento de enzimas envolvidas com ativação e desativação de genes. Um estudo conduzido por Cliff Seron, da Universidade da Califórnia em Davidson, analisou o efeito da meditação em uma molécula envolvida na regulação da longevidade de uma célula. Trata-se de uma enzima chamada telomerase que alonga segmentos de DNA nas extremidades de cromossomos. Esses segmentos, denominados telómeros, garantem a estabilidade do material genético durante a divisão celular. Eles ficam mais curtos toda vez que uma célula se divide e seu comprimento atinge tamanho inferior a um limiar crítico, quando ela para de se dividir e gradualmente entra em um estado de senescência, envelhecimento. Em comparação com os participantes de um grupo de controle, os meditadores que apresentaram a redução mais pronunciada de stress psicológico tiveram também a atividade mais elevada de telomerase no final do retiro. Essa descoberta sugere que o treinamento de atenção plena desacelera processos de envelhecimento celular em alguns praticantes. Ao longo de 15 anos de pesquisa, foi possível constatar que a meditação produz mudanças significativas tanto na função como na estrutura do cérebro de praticantes experientes, embora sejam necessários mais estudos, com ensaios bem definidos e randomicamente controlados, para isolar efeitos associados à meditação de outros fatores psicológicos que podem influenciar os resultados que temos até agora
já indicam que práticas contemplativas podem ter impacto substancial em processos biológicos essenciais para a saúde física. Mais estudos são necessários para determinar também, por exemplo, o tempo de duração desejável de prática e o modo ideal para adaptá-la às necessidades específicas de cada pessoa. De qualquer forma, apesar do longo caminho que ainda se delineia, parece promissor que um método aparentemente simples, que pode ter efeito tão benéfico em variados âmbitos da sociedade, além de potencial de melhorar a saúde e o bem-estar de indivíduos em particular, independentemente de qualquer filosofia ou religião, seja tão acessível. Eu vou ler aqui algumas partes que eu tive que saltar porque eu segui o texto e então depois tinha aqui informação adicional. Deixa eu ver se eu encontro. Eu saltei aqui. A prática não provoca apenas mudanças em processos cognitivos e emocionais, mas também no volume de áreas cerebrais, o que possivelmente reflete alterações no número de conexões entre células. Para usar na escola, as técnicas de respiração e concentração comprovadas pela ciência têm trazido benefícios para pessoas de variadas idades. Em São Paulo, desde 2006, voluntários da Fundação Lama Ganchen para a Cultura da Paz oferecem aulas, palestras, workshops e treinamentos para crianças, jovens e adultos sobre técnicas de respiração e concentração. A instituição tem trabalhado com escolas públicas e particulares, empresas e ONGs. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Angelina Maffei Vita, Zona Norte, por exemplo, há 3 anos são acompanhados semanalmente 50 professores que multiplicam exercícios de relaxamento na sala de aula. O resultado entre os profissionais e a coordenação pedagógica é a diminuição de stress, maior tranquilidade para lidar com provocações de alunos e com bagunça na classe. Para os estudantes, os ganhos também são visíveis: maior capacidade de concentração e facilidade de aprendizagem. O caminho, porém, é longo, há muito a ser feito, reconhece o diretor-presidente Fundação Daniel Kalmanovitz. Chama a atenção do estudioso e praticante de meditação a dificuldade que crianças e adolescentes têm para simplesmente relaxar. Mas ele reconhece os progressos. Depois que experimentam os benefícios, os próprios alunos, em especial os mais novinhos, de primeiro e segundo anos, pedem que os professores os orientem a fazer na sala de aula. Conta. Sem conotação religiosa, a Fundação tem a proposta mais abrangente de propagar a cultura de paz, propondo formas de solução de conflito e círculos restaurativos. E a respiração é uma ferramenta fundamental nesse caminho. Um pouco mais de cérebro, por favor. Pesquisadores de várias universidades estudaram se a meditação pode provocar mudanças estruturais no tecido cerebral. Utilizando a técnica de imaginamento por ressonância magnética, eles descobriram que sim. 20 praticantes experientes de um tipo de meditação budista tinham mais volume no córtex pré-frontal, nas áreas de Brodmann 9 e 10, e na ínsula que um grupo de controle. Essas regiões desempenham um papel importante no processo de atenção, de informações sensoriais e percepção de sensações corporais. Novos estudos de longo prazo estão em andamento para aprofundar essa conclusão. Matteo Ricard, monge e pesquisador, sua atividade cerebral é registada em um eletroencefalograma enquanto ele medita. No detalhe, a capa do seu livro recém-lançado no Brasil, A Revolução do Altruísmo. Diversidade de experiências contemplativas. Avanços em neuroimagiamento e outras tecnologias permitiram que cientistas obtivessem percepções sobre o que se passa no cérebro durante 3 importantes formas de meditação budista: a atenção focada ou concentração, a atenção plena e compaixão e bondade amorosa. O diagrama abaixo
oferece um vislumbre do ciclo de eventos que ocorre na prática da meditação de atenção focada e mostra a ativação correspondente de áreas cerebrais específicas. A atenção focada. Essa prática tipicamente direciona o meditador a se concentrar num ciclo de inspiração e expiração da respiração. Mesmo no caso de pessoas treinadas, a mente divaga e o foco de concentração tem de ser restabelecido. Um estudo de varredura cerebral realizado na Universidade de Emory identificou áreas do cérebro envolvidas à medida que a atenção muda de foco. Aqui são as áreas que são ativadas durante as fases da meditação. Descobertas recentes sugerem que o treinamento de atenção plena pode desacelerar o processo de envelhecimento celular, tornando os praticantes menos afetados pelas marcas da passagem do tempo. Tão eficaz quanto medicamentos para tratar a depressão. As técnicas de meditação são altamente usadas no âmbito hospitalar e a sua eficácia clínica foi estabelecida em alguns campos aplicativos, em particular no caso da depressão e da dor crónica. O psicólogo cognitivo Zindel Zegel e seus colegas no Centro de Dependência e Saúde Mental de Toronto, no Canadá, acompanharam 84 pacientes que sofriam de depressão e haviam tomado antidepressivos até à remissão dos sintomas. No final dessa primeira fase, um terço dos pacientes continuou o tratamento antidepressivo, um terço recebeu placebo e o restante participou de sessões de terapia baseada na meditação de plena consciência. Um ano e meio depois, 30% dos pacientes que se dedicaram à meditação de plena consciência voltaram a sofrer de depressão, um número equivalente ao das pessoas do grupo tratado com antidepressivos, enquanto a proporção atingia 70% entre os que haviam tomado o placebo. Os pesquisadores concluíram que a prática da plena consciência pode ser tão eficaz quanto os antidepressivos para evitar uma recaída. Os efeitos positivos da meditação para a saúde se baseiam em uma modificação da atividade cerebral. Pessoal, aqui vou fazer um adendo. Lembrem, eles estão aqui a dizer que quem tomou antidepressivos e quem meditou obteve os mesmos resultados, mas lembrem-se que que a medicação tem imensos efeitos secundários. Lembrem-se disso. E então a meditação não tem efeitos secundários, portanto é uma grande vantagem. O caso da dor crónica foi estudado em particular pelo neurocientista Fadel Zaidan e seus colegas da Universidade da Carolina do Norte. A equipa do pesquisador avaliou a atividade cerebral dos praticantes que receberam estímulos dolorosos. Nessas pessoas, a intensidade percebida da dor havia diminuído em 40% e a sensação de desconforto, que se refere à maneira como a pessoa vive a experiência, em 57% em relação aos participantes do grupo de controle. Essa diminuição da intensidade dolorosa está associada ao aumento da atividade do córtex anterior do cíngulo e à baixa atividade da ínsula anterior, regiões que participam da regulação cognitiva da dor, influindo na percepção. Além disso, uma ativação do córtex orbitofrontal permite considerar a dor menos desagradável. Suportar a dor. O córtex cingulado anterior e a ínsula anterior são áreas cerebrais envolvidas na percepção da dor. Em uma pessoa que sofre, o córtex cingulado anterior é mais ativo na condição de meditação, no alto à direita. Em contrapartida, na mesma pessoa, a meditação inibe a atividade da ínsula, embaixo à direita.
não basta ter empatia. Se uma criança está doente, é muito mais benéfico que a mãe permaneça a seu lado de forma amorosa, confortando-a com palavras carinhosas, do que dominada pela preocupação e pela ansiedade causadas pela dor de ver o filho sofrer. Inspira, expira. Um dos pontos mais interessantes em relação à meditação é a simplicidade de sua proposta, uma vez que parte do princípio básico de voltar a atenção para a própria respiração, centrando-se no aqui e no agora. A priori, algo acessível a praticamente qualquer um, o que parece tão óbvio, porém requer empenho. Em uma das práticas básicas mais usadas, é preciso sentar-se em uma postura confortável, com a coluna reta e os olhos semiabertos ou fechados, e prestar atenção em cada inspiração e expiração pelo nariz, acompanhando o trajeto do ar até 3 dedos abaixo do umbigo, percebendo sua entrada e saída. Em algum momento os pensamentos vão voar, mas o segredo é não segui-los ou julgá-los, apenas deixá-los passar como se fossem nuvens e voltar à atenção à respiração. E é isto. Terminamos aqui então de ler este artigo. Eu acho muito interessante. Tem muitos benefícios, porque vivemos, a maior parte de nós vive numa correria do dia a dia, e então isso acumula muitas tensões, muito stress, e quebrar esse padrão é muito importante para voltarmos ao nosso bem-estar, que é um estar de mais harmonia, mais tranquilidade, mais calma, mais serenidade, maior concentração. Então foi aqui o que vimos aqui. Pessoal, espero que tenham gostado. Tudo bom para vocês. Abraços, até ao próximo vídeo.